O dia em que o milionário ouviu a própria voz na gravação de uma empregada. Era uma manhã abafada de terça-feira, e a fazenda de Valdemar Rocha, um milionário que sempre acreditou ser o todo-poderoso dentro de sua própria casa, era um caldeirão de segredos. O sol se ergueu com força, iluminando a imponente mansão no meio de um vasto campo que parecia respirar tensão. Ana Lúcia, a nova empregada, estava ocupada organizando a biblioteca, quando ouviu uma conversa sussurrada. Valdemar estava com um político local. Troca de risos abafados e olhares furtivos, como se conspirassem contra alguém. As palavras esquema de corrupção ecoaram no ar, cortantes como uma faca. Ana Lúcia prendeu a respiração, sentindo um frio na barriga. Enquanto arrumava os livros empoeirados, sua mente fervilhava. O que mais poderia estar escondido sob aquela fachada de riqueza? Rapidamente fez uso de seu celular, gravando o que conseguia captar da conversa obscura. Não sabia exatamente o que fazer, mas aí, a estranha sensação de estar em um filme de suspense a manteve em alerta. Assim que o político se despediu, Valdemar passou a fazer uma revista na despensa, um lugar que sempre foi seu refúgio. Um território sagrado onde ele se sentia invulnerável. Mas havia uma fissura na sua fortaleza. Os olhos do milionário estavam ansiosos, como se o próprio ar estivesse carregado de um pressentimento obscuro. Ao descobrir o celular, ele não teve ideia do que o aguardava. Com um clique, a gravação começou a tocar, e a expressão de Valdemar mudou completamente. O homem que antes carregava o peso do mundo pareceu por um instante um menino assustado, encurralado em uma armadilha feita por suas próprias palavras. Ao ouvir sua própria voz no áudio, a reflexão do medo tomou conta de seu olhar altivo. Ele não era o todo-poderoso que pensava ser. A vulnerabilidade agora se apresentava diante dele, crua e implacável. Ana Lúcia, cansada e tensa, preparou-se para sair. Sentia que havia cruzado uma. Enquanto isso, Valdemar, agora com uma gota de suor escorrendo pela testa, decidiu que era hora de tomar providências. Primeiro, ele olhou pela janela, observando a paisagem que adornava sua propriedade, mas tudo parecia diferente. Suspeitas corroíam sua confiança, e ele tomou uma decisão. Precisava desligar todos os celulares em sua presença. O terror da descoberta o assombrava, e uma nova realidade começou a se formar em sua mente. Ana Lúcia desapareceu entre os corredores da mansão, deixando para trás um eco de insegurança. Valdemar estava prestes a entrar em um mundo onde o controle era uma ilusão. O que aconteceria agora que a verdade parecia tão perto, mas ainda era tão distante? O jogo estava apenas começando. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está. Não quero que você perca nenhum conteúdo explosivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valdemar estava parado, a gravação ainda ecoando em sua mente. O peso das palavras o esmagava. Ele sabia que tinha que agir. Mas uma parte dele estava completamente paralisada pelo medo. Então, do nada, um grito cortou o ar pesado da mansão. Um som agudo, como o estourar de um vidro. Valdemar virou-se rapidamente, o coração acelerado. A empregada, Ana Lúcia. Ele não sabia o que esperar, mas um terror novo o invadiu. Ele começou a caminhar em direção ao som, cada passo pesando mais que o anterior. O corredor era longo e sombrio, com a luz filtrando-se timidamente. Ele chegou ao final do corredor, e ao abrir a porta do escritório, a cena diante de seus olhos o deixou em choque.
Ana Lúcia estava caída no chão, e em suas mãos tremia uma garrafa quebrada. O sangue escorria de um corte profundo em seu braço. Entrou em pânico. Ana Lúcia! Gritou, correndo em direção a ela. O que aconteceu? Ao se aproximar, ele percebeu que o rosto da empregada estava pálido, mas havia algo em seu olhar que simplesmente não fazia sentido. Era um olhar furtivo, uma expressão que só poderia ser descrita como estranha. Antes que ele pudesse tocá-la, ela se virou, encarando-o com uma intensidade que o paralisou. Você não entende, Valdemar, disse ela, a voz trêmula. Eu não queria que você soubesse, mas eu sou mais que uma empregada. Ele franziu a testa, confuso. O que ela queria dizer? O passado dela? Ana Lúcia se esforçou para levantar, ainda tremendo, e em um movimento desesperado, puxou um pendrive do bolso. O pequeno dispositivo parecia simples, mas naquele instante carregava um peso imenso. O que está acontecendo aqui? Valdemar perguntou, o tom de sua voz transbordando de preocupação e incompreensão. Ana Lúcia não respondeu de imediato. Ela olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Há coisas que precisam ser descobertas, coisas que vão mudar tudo, insistiu ela, ofegante. O político, a gravação não é tudo. Meu passado ele tá ligado a você. Valdemar sentiu um arrepio. Não, isso não podia ser. Ele não lembrava de nada que pudesse ligá-la a ele. E, no entanto, um sentimento de dor começou a se formar no seu peito. Ele teve a impressão de que estava perdendo o controle de tudo ao seu redor, do que acreditava ser verdade. Você está mentindo! Ele gritou, a frustração tomando conta dele. Mas dentro de si, uma sementinha de dúvida brotava. Por que ela pareceria tão assustada e decidida? O que ela realmente sabia? Ana Lúcia começou a chorar, lágrimas misturadas com o sangue que escorria. A cena era surreal, quase cinematográfica. Valdemar se sentiu sendo puxado para um abismo, cercado por segredos que nunca queria saber. Ouvindo os passos apressados se aproximando, Valdemar tomou uma decisão. O que mais você sabe? Perguntou, a voz baixa e firme, quase um sussurro. Mas em seu olhar havia um pedido silencioso por verdade, qualquer que fosse o custo. Sabemos onde o dinheiro está, disse ela, engolindo em seco, e a verdadeira razão pela qual você está sendo ameaçado. Nós estamos todos em perigo agora. O mundo de Valdemar desmoronou. Ele não estava apenas sendo ameaçado. Havia algo muito mais sombrio acontecendo. Algo que ele nunca poderia imaginar. E a única pessoa que poderia ajudá-lo era a última pessoa que poderia confiar. Ana Lúcia olhou ao redor, sua expressão transformando-se. Era como se um novo brilho tivesse surgido em seus olhos. Precisamos agir rápido. Não temos tempo. Enquanto ela falava, um som de motor zunindo ao longe ecoou pela propriedade. Valdemar sentiu o frio na espinha. Alguém estava chegando. E a cada segundo que passava, ele percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Ana Lúcia olhou para Valdemar. A tensão nos músculos dela era palpável. A gravação do celular ainda ecoava em sua mente, mas o som do motor zunindo se aproximava, quebrando sua concentração. Eles não tinham tempo. Precisamos agir rápido, repetiu ela, suas mãos tremendo enquanto segurava o pendrive. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Agachada perto do chão, Ana Lúcia ficou em choque quando viu a figura familiar entrar no escritório. Era Mariana, a esposa de Valdemar. O olhar dela estava cheio de fúria. — O que você está fazendo aqui? Gritou Mariana, sua voz cortando o ar tenso. O corpo de Ana Lúcia se enrijeceu. O encontro inesperado a deixou completamente paralisada. Valdemar também se virou,
a confusão estampada em seu rosto. Eles não esperavam que Mariana estivesse em casa. A sensação de que a situação saiu do controle subiu pela espinha dele. Mariana, espera! Valdemar tentou intervir, mas a esposa não deu ouvidos. Estava irada. Não é isso que você pensa, insistiu Valdemar, sentindo o pânico crescendo. Ele nunca imaginou que o encontro secreto entre ele e Ana Lúcia acabaria assim. Eu vi você! Mariana gritou, gesticulando ao redor. Eu vi você com aquela empregada. E você ainda tem a coragem de tentar me dizer que tá tudo bem. Coração acelerado, Ana Lúcia percebeu que o pendrive que segurava agora poderia ser sua salvação ou sua condenação. O que havia na gravação? O que Valdemar queria ocultar? As perguntas começaram a surgir como flechas em sua mente. Mariana, não é o que parece. Valdemar tentou novamente, mas o controle da situação se esvaiu como areia entre os dedos. Os olhos de Mariana estavam cheios de lágrimas e raiva, e a tensão era tão pesada que até o ar parecia se comprimir ao redor deles. Então, um barulho ensurdecedor cortou o grito sufocado de Mariana. A janela do escritório se estilhaçou em 1000 pedaços, e uma figura encapuzada surgiu no limite da visão, uma arma em punho. O pânico tomou conta do lugar. Era um ataque. Ana Lúcia gritou e Valdemar instintivamente se jogou na frente dela. O estrondo da arma disparando ecoou como um trovão. O corpo de Valdemar caiu, surpreendendo a todos. Mariana paralisou, o grito transformando-se em um lamento agonizante. Valdemar! Ela gritou, correndo em direção ao marido. A realidade do que estava acontecendo começou a assolar Ana Lúcia. A grave situação rapidamente se transformava em um pesadelo. O intruso desapareceu, deixando para trás o caos. Valdemar estava no chão, sua mão se movendo lentamente em direção ao ferimento. O sangue começava a se espalhar pelo carpete. Ana Lúcia se sentiu presa em uma cena que parecia um filme de terror. O que é que está acontecendo? Sussurrou, ainda em choque. A verdade sobre o passado deles, sobre o que ela sabia e o que Valdemar ocultava, parecia insignificante agora. O que importava eram os instantes que passavam enquanto Mariana tentava estancar o ferimento. Valdemar olhou para Ana Lúcia, com os olhos nublados, uma expressão de desespero. Não, eu. As palavras não saíram, mas o que ele tentou dizer era claro. Havia mais em jogo do que apenas sua segurança. Ana Lúcia sentiu um nó na garganta. A verdade estava prestes a se revelar. Mas agora, com Valdemar ferido e a confusão reinando, tudo parecia incerto. E assim, com o eco da arma ressoando ainda em seus ouvidos, a linha que separava amigos de inimigos parecia mais fina do que nunca. Uma nova jornada, mais obscura, começou ali. O que aquele ataque significava? E mais importante, quem realmente estava por trás de tudo isso? As questões pendiam no ar, pesadas como as gotas de sangue escorrendo pelo chão. E a luta pela verdade, pela sobrevivência, apenas começava. Ana Lúcia estava em choque, paralisada, enquanto Valdemar tentava se esforçar para se levantar. O sangue manchava o chão, e a cena parecia sair de um filme de terror. Mariana estava aos pés dele, lágrimas escorrendo pelo rosto, e a dor dela era palpável. Não, não, Valdemar! Ela gritava, a voz entrecortada pela angústia. O desespero tomava conta do ambiente. Ana Lúcia olhou para Valdemar, mas havia um brilho em seus olhos que a deixava inquieta. Não era apenas dor, algo mais profundo se escondia ali. Quando Valdemar se virou lentamente para Ana Lúcia, murmurou, você não sabe. O que você fez? O que fiz? A confusão e o medo subiram como um sopro, cortando a tensão. Eu só estava tentando ajudar. Mariana levantou o olhar para Valdemar, a raiva transformando-se em um misto de incredulidade e desespero. O que você quer dizer? O que ela fez? Valdemar respirou fundo, tentando se concentrar. O que está no pendrive? Não é só sobre corrupção. É sobre nós. É sobre nosso passado. Ana Lúcia quase caiu para trás.
O que ele estava dizendo? O passado? O que eles tinham em comum? Era como se uma sombra antiga e obscura estivesse prestes a se revelar. O momento ficou pesado e o eco da gravadora ainda soava em suas mentes. O que você está escondendo, Valdemar? A voz de Mariana estava mais calma, mas havia um fogo nela, uma expectativa cruel. Você me promete uma vida cheia de segurança e agora isso? Ele hesitou, os dedos tremulando ao tocar o ferimento. Há anos, algo aconteceu e achamos que estava enterrado. Mas não está. Ana Lúcia, seu passado e o meu estão conectados de um jeito que eu nunca imaginei. O pânico subiu em Ana Lúcia. O que você está dizendo? O que eu tenho a ver com isso? Valdemar fechou os olhos, um fio de sangue escorrendo por seu rosto. Você não sabe, mas você é parte de algo maior, algo que nunca quis que você descobrisse. Antes que alguém pudesse falar mais, o ruído do motor voltou a ecoar, mais intenso agora. Era um carro. Ana Lúcia sentiu uma onda de adrenalina e desespero. Temos que sair daqui! Gritou. Mas em seu coração uma verdade horrenda surgiu. Mariana se levantou, o rosto pálido. Mas, e Valdemar? Ele vai ficar bem. Ana Lúcia não sabia se isso era verdade. Apenas queria que saíssem, que se afastassem do perigo iminente. Precisamos ir agora. De repente, o som da porta do escritório foi rasgado por um grito agudo. Outro homem encapuzado entrou, a arma em punho. O pânico formou um nó na garganta de Ana Lúcia. As coisas estavam se desenrolando rapidamente, e cada segundo pesava como chumbo. É uma armadilha! Ele gritou. A revelação caiu como uma bomba. O que está acontecendo nessa casa? O intruso olhou diretamente para Ana Lúcia, e os olhos dele brilharam com uma intensidade que a deixou apavorada. Você não deveria estar aqui. Você sabe mais do que pensa. Ana Lúcia se deu conta. As perguntas que surgiram antes também eram para ela. O passado não era apenas de Valdemar. E ali estava a Mariana, a mulher que sempre acreditou na construção de uma vida segura. As peças estavam se encaixando, mas em um quebra-cabeça distorcido. Mariana, percebendo a gravidade da situação, disse de forma aguda. Você sabe quem somos, não sabe? Eu... Ana Lúcia hesitou. O ar ficou pesado e o tempo pareceu parar. Não. Isso não pode ser verdade. A arma do intruso apontava, e os três estavam totalmente expostos. Tudo o que restava era incerteza e um aperto no peito. O que havia no passado dela? O que Valdemar queria esconder? Corações batiam frenéticos, e conforme o caos aumentava, a verdade se tornava mais obscura. O homem encapuzado, com um sorriso malicioso, disse: A verdade vai sair, gente, e vocês vão desejar não ter descoberto. As luzes pareceram se apagar naquele momento. Tudo ficou em silêncio, como se a casa estivesse retendo a respiração. Ana Lúcia sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. E enquanto o intruso se aproximava, uma questão persistia em sua mente. Quem eram realmente aquelas pessoas ao seu redor? O homem encapuzado, com a arma em punho, parecia pronto para disparar. O coração de Ana Lúcia disparou. Não havia como voltar atrás. O olhar de Mariana estava fixo, transbordando confusão e dor. Valdemar, no chão, tentava se erguer, mas a fraqueza do ferimento o vencera. — O que você quer? Mariana perguntou, a voz tensa, mas desafiadora. O intruso apenas riu, um som frio e vazio. — Você não deveria ter vindo aqui, Ana Lúcia. Você não sabe com quem está lidando, disse, avançando um passo, a arma apontada em direção a eles. Ana Lúcia sentiu o sangue congelar em suas veias, mas então algo dentro dela se acendeu. Não podia esperar. Sem pensar, ela agarrou o pendrive e o levantou, como se fosse uma faca. — Isso é o que você quer, não é? Gritou, sua voz cheia de coragem improvisada. — O que está nele, você precisa saber. O homem parou confuso.
Uma fração de segundo, mas parecia uma eternidade. Durante aquele momento crítico, uma verdade se arrastou à tona em sua mente. Valdemar, você? Começa a dizer, quando uma nova voz se rompeu da porta. Era Ybor, o segurança da mansão e um amigo de Valdemar. Ele entrou sem aviso, e o impacto foi imediato. O que está acontecendo aqui? Gritou, em choque ao ver a cena. Ele avaliou rapidamente a situação e avançou, mas antes que pudesse dizer mais, houve uma explosão de ruídos. Uma série de tiros ecoaram pela sala, e o intruso foi atingido. Pulou para trás, caindo contra a mesa. As emoções ficaram à flor da pele. Ana Lúcia tremia de medo. O que havia acontecido? O homem pulou de volta, lutando para se levantar. Mas a sua expressão mudou de imediato ao ser confrontado. Você não deveria ter interferido, gritou ele, desesperado. A cólera ardia em seus olhos, mas como um ímã, ficou parado. A cena parecia um filme em câmera lenta. Valdemar, agonizante, olhava alternando entre o intruso e Ana Lúcia. Naqueles escassos segundos, tudo parecia se desmoronar. O que você sabe que nos envolve? Mariana questionou, tentando recuperar o controle da situação. Sua voz estava carregada de raiva e impotência. Um silêncio insuportável pairou sobre o escritório, enquanto o homem encapuzado piscava rapidamente para se recompor. Então, ele sorriu, uma expressão que não combinava com a gravidade do momento. Você realmente não sabem, não é? Disse, sua voz se revirando em um tom cínico. Valdemar, você nunca soube sobre o que seu pai fez. As palavras atingiram Valdemar como uma pancada. Os olhos se arregalaram, e ele murmurou tão baixo que quase não foi ouvido. O quê? O que você está dizendo? Estamos todos conectados, Valdemar. Seus segredos estão prestes a vir à tona. Ana Lúcia, você está no centro disso tudo. E eu tô aqui para garantir que a verdade nunca se revele. Ana Lúcia sentiu um frio intenso correr pela espinha. O que era essa ligação? O que o passado de Valdemar implicava para ela? Então, antes que pudesse processar a informação, o intruso fez uma manobra rápida. Ele atirou na direção de Ygor, que ficou paralisado, mas o tiro não encontrou alvo. O eco da bala reverberou e, em um movimento audacioso, Valdemar se lançou na direção do irmão de armas. A confusão tomou o ambiente. E com um barulho de vidro quebrando, uma janela se estilhaçou. A luz do sol invadiu a sala, iluminando os rostos em choque. Num instante, tudo parecia ter mudado. O vigilante Ygor se curvou e se preparou para agir, mas o tempo estava contra eles. Naquele momento, a verdade começou a emergir, carregando segredos e revelações. Você não pode fazer isso! Valdemar gritou, sua voz ecoando de um jeito que parecia implorar. Mas como uma montanha russa desgovernada, a rua estava prestes a descer. Com um movimento brusco, o homem encapuzado despediu-se, sua presença uma sombra que a todos amedrontava. Ana Lúcia, ainda na incerteza, segurava o pendrive firme contra o peito, um símbolo de algo que estava prestes a ser descoberto. E enquanto eles ficavam presos em uma rede de segredos, a realidade em que viveram estava prestes a desmoronar. O que aconteceu com Valdemar, com seu passado e o que o intruso sabia? Incertezas flutuavam no ar, um misto de medo e expectativa. Uma nova jornada começava e o que estava por vir? Tudo poderia mudar, e a verdade, ao invés de libertadora, poderia ser sua condenação. Ana Lúcia estava em choque, paralisada, enquanto Valdemar tentava se esforçar para se levantar. O sangue manchava o chão, e a cena parecia sair de um filme de terror. Mariana estava aos pés dele, lágrimas escorrendo pelo rosto, e a dor dela era palpável. Não, não, Valdemar! Ela gritava, a voz entrecortada pela angústia. O desespero tomava conta do ambiente.
Ana Lúcia olhou para Valdemar, mas havia um brilho em seus olhos que a deixava inquieta. Não era apenas dor. Algo mais profundo se escondia ali. Então, o homem encapuzado, ainda na posição elevada em direção a Ana Lúcia, enfureceu-se e gritou: "Você não deve estar aqui. Você não sabe com quem está lidando." Ana Lúcia sentiu o sangue congelar em suas veias, mas então algo dentro dela se acendeu. Não podia esperar. Sem pensar, agarrou o pendrive e o levantou, como se fosse uma faca. "Isso é o que você quer, não é?" gritou, sua voz cheia de coragem improvisada. "O que está nele, você precisa saber." Nesse exato momento, um rumor de motor cortou o silêncio. É um carro, mas não qualquer carro. Aquele tinha som familiar. O pânico subiu na garganta de Ana Lúcia, e ela se virou para Valdemar. "Temos que sair!" gritou, mas em seu coração, uma verdade horrenda surgiu. O intruso se virou abruptamente em direção à porta, como se uma nova ideia tivesse surgido em sua mente. Pegou o celular, discou rapidamente e, segurando ainda a arma, disse com um sorriso maligno: "É tarde demais. Ele já está aqui." Ana Lúcia sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse processar, a porta explodiu em pedaços. Um grupo de homens, todos com os rostos encapuzados, invadiu o escritório. Olhares indispostos, armados até os dentes, tomaram conta do ambiente. Mariana soltou um grito, enquanto Valdemar, fraco, tentava se erguer. "Você não pode fazer isso!" Valdemar gritou. Sua voz era um eco agonizante. Mas havia um misto de raiva e desespero agora. O líder do grupo, um homem imponente com uma cicatriz no rosto, aproximou-se com um sorriso irônico. "Ah, Valdemar, você sempre foi tão ingênuo. Não percebe que seus amigos também são seus maiores inimigos?" O choque que caiu sobre a sala era palpável. Olhando para esse novo personagem, Ana Lúcia sentiu que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas de uma forma que nunca imaginou. "O que você quer?" Mariana perguntou, sua voz firme, mas a incerteza estava lá. "O que eu quero?" O homem riu, mas havia um tom frio em sua risada. "Quero que você veja seu marido na ruína. Quero que você, Ana Lúcia, entenda que nada do que você acredita é verdade. Valdemar não é quem você pensa." Confusa, Ana Lúcia trocou olhares com Valdemar, e ele balbuciou, ainda se esforçando para se levantar. "Não, você não pode." "Você realmente não sabia, não é?" O homem fez uma pausa dramática. "O pendrive que você segura é a chave para todo esse jogo. E você não é apenas uma empregada, Ana Lúcia. Você é a peça mais crucial." A respiração ficou presa. Ana Lúcia olhou para Valdemar, seus olhos refletindo dúvida e desespero. O que significava isso? Que peça vital ela era? Então, o homem se virou para os outros capangas e gritou: "Façam o serviço. Encerramos a história mal contada." A cena se desenrolou em câmera lenta. Valdemar, lutando, tombou novamente. O intruso riu, sua expressão parecendo mais um brinquedo cruel do que um ser humano. Finalmente, revelou seu último truque. "Você não sabia que seu pai, Valdemar, estava envolvido em uma rede ainda maior. O que está em suas mãos pode mudar tudo e expor mais do que você jamais imagina." Ana Lúcia sentiu um frio na espinha enquanto a verdade começava a emergir, revelando sombras que sempre estiveram ao seu redor. O que eles estavam escondendo? O que mais ela não sabia? E assim, enquanto a tensão aumentava no escritório, a realidade que ela conhecia se desvanecia, aprofundando o mistério que o cercava. O pendrive, agora numa luta interna fria e catastrófica, tornava-se o símbolo de um destino incerto. Ana Lúcia estava prestes a descobrir que as linhas entre amigos e inimigos eram mais tênues do que jamais poderia imaginar. E a batalha pela verdade apenas começava. O homem encapuzado, com a arma em punho, parecia quase se divertir com a tensão que pairava no ar.
Ana Lúcia sentia seu coração acelerado, cada pulsação a aproximando da loucura. O que ele estava dizendo? O pendrive que segurava era a chave. Mas para o quê? Agora, tudo em sua vida parecia estar desmoronando. A verdade prestes a se revelar, mas não da forma que esperava. Enquanto o intruso avançava, a sala ficou envolta em um silêncio mortal. Valdemar se arrastou no chão, as mãos tentando conter o sangue que escorria. Mariana estava paralisada, um misto de choque e raiva congelando sua expressão. Ana Lúcia pensou em correr, em socorrer Valdemar, mas a ameaça à sua frente a mantinha fixada no lugar. De repente, uma explosão de luz iluminou o escritório. A porta se abriu com um estrondo, e uma figura familiar irrompeu pela entrada. Era Clara, a irmã de Valdemar, com uma expressão que misturava fúria e determinação. Portava uma arma, e seus olhos brilhavam com a intensidade de quem estava pronto para lutar. "Afasta-te dele!" gritou ela, mirando diretamente no homem encapuzado. O intruso congelou, puxou a arma em direção a Clara, mas antes que pudesse disparar, ela se movia com a agilidade de um atleta. Um tiro ecoou, e o homem caiu no chão, o corpo se contorcendo enquanto o golpe o atingia. O estale da bala explodiu na sala, e o ar ficou pesado com o cheiro de pólvora. Valdemar, caído, olhou para Clara, seus olhos brilhando com gratidão e confusão. Mariana, por sua vez, parecia em estado de choque. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, a voz trêmula entre espanto e alívio. "Eu sei mais do que você imagina", Clara respondeu, ainda segurando a arma com firmeza. "E você, Valdemar? Precisa saber a verdade." Uma onda de estranhamento passou pela sala. Ana Lúcia olhou entre todos, sem entender. Que verdade? E afinal, qual era o papel de Clara nessa narrativa? Antes que pudesse questionar, o corpo do intruso começou a se contorcer mais intensamente. Ele, em um último ato desesperado, puxou algo de seu bolso. Era um dispositivo que emitia um sinal. O semblante dele se transformou em um sorriso maligno. "Estava esperando por isso", murmurou ele, já sem forças. "Todos vocês vão se arrepender." A expressão de Clara mudou. Uma sombra de medo cruzou seu rosto. "Não, não faça isso!" ela gritou. Nesse instante, uma série de sons altos e perturbadores ecoaram pela propriedade. Explosões, como fogos de artifício, começaram a iluminar o céu noturno. Claras luzes mapeavam a escuridão e vistas de pessoas confusas e aterrorizadas se formaram. Eram pessoas de fardas, e Ana Lúcia percebeu que não eram oficiais normais. Estas eram forças ocultas, que antes estavam ocultas, mas agora se revelavam ao mundo. Sobre o que estavam tramando. O coração dela acelerou de pavor. "O que está acontecendo?" perguntou Valdemar, com um semblante pálido. "O que você fez, Clara?" Mas Clara, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. "Eu não sabia. Eu juro que não sabia." Ana Lúcia entreviu o caos tomando forma. Sabia que o pendrive nas suas mãos tinha algo a ver, e aquele momento era o ponto crucial. Como cada decisão poderia mudar o que eles achavam que eram. E assim, com a propriedade em tumulto e a verdade a se desenrolar como um terror silencioso, Ana Lúcia percebeu que a cada instante passado, mais segredos eram revelados. Estava se tornando uma marionete em um jogo maior, e a revelação de Clara a forçou a questionar tudo. Quem ela realmente era? Qual era seu papel nessa teia de mentiras e conluios? Enquanto os sons das explosões ecoavam e os rostos ao seu redor se desencadeavam em pânico, Ana Lúcia entendeu que a única saída agora era desvendar a verdade esquecida antes que o tempo acabasse. Havia um mistério a ser desvendado, e para isso precisaria de coragem. Algo em seu interior começou a brilhar, mesmo no meio da O jogo apenas começara.
O homem encapuzado, com a arma tremendo na mão, parecia quase se divertir com a tensão que pairava no ar. Ana Lúcia sentia seu coração acelerar. Cada batida era como um tambor anunciando o terror. O que ele queria? A revelação estava prestes a estourar, como um balão estourando, mas ninguém estava preparado para o que viria. Clara, a irmã de Valdemar, tinha entrado como um furacão, apontando a arma para o intruso. Mas, antes que qualquer um pudesse respirar aliviado, o olhar de Clara mudou. Era um olhar de medo, e não era apenas pela situação à sua frente. Era como se ela estivesse vendo algo além do que os outros podiam. Clara, o que você sabe? Valdemar, no chão, tentou gritar, mas sua voz saía quase como um sussurro. Ele estava desorientado, mas algo em seu olhar dizia que ele pressentia que o que estava por vir era mais devastador do que qualquer bala pelo que passou. Antes que pudesse responder, um som agudo cortou o ar, como um vidro estilhaçando. A janela atrás de Clara se quebrou em 1000 pedaços. O pânico tomou conta do ambiente, e todos se viraram para ver outra figura emergindo das sombras. Era um homem, mas não apenas um homem qualquer. Ele tinha uma cicatriz que cortava seu rosto, e seu olhar era frio como aço. Clara, você não deveria ter voltado! O homem gritou, e era claro que ele estava furioso. Mas por que ele queria Clara? A realidade pareceu mudar naquele instante. Ana Lúcia sentiu uma onda de confusão. O que havia entre eles? O homem avançou, ignorando outras pessoas, seus olhos fixos em Clara. Valdemar, com dificuldade, se levantou, ferido, mas determinado. "O que você está fazendo aqui, Carlos?" perguntou Clara, seu tom misturando raiva e medo. Era um nome, o nome de alguém que mudava tudo. O Carlos tinha alguma ligação com todos eles? Ana Lúcia sentiu um nó na garganta. Esse Carlos, quem é ele afinal? Pensou ela. Vejo que finalmente você decidiu mostrar seu verdadeiro lado, irmã. Carlos disse e sua voz estava cheia de desprezo. Isso tudo é por sua causa. Você trouxe a falência para nossa família. Clara piscou, tentando processar. Você não pode fazer isso, Carlos. Não aqui. Não agora. Ela disse, desesperada enquanto Valdemar tentava se arrastar mais perto para protegê-la. Mas o olhar de Carlos disparou um alerta na mente de Ana Lúcia. Sentia que havia mais do que apenas uma briga familiar em jogo. E quando Carlos apontou a arma, parecia que cada segundo se arrastava como uma eternidade. Essa grama de verdades e mentiras vai acabar. Todos vocês vão pagar. Ana Lúcia, você é a peça-chave na destruição desta família. E você não tinha nem ideia. Carlos disse, um sorriso torto surgindo em seus lábios. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Peça-chave? Por quê? As palavras de Carlos ecoavam na cabeça de Ana Lúcia. A situação era muito maior e mais sombria do que ela poderia imaginar. E, antes que pudesse reagir, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma explosão soou fora da propriedade, fazendo todos se sobressaltarem. As luzes tremeluziam, e a estrutura da casa parecia ameaçar desabar. Uma figura encapuzada, que parecia ser parte do grupo que invadira anteriormente, apareceu do lado de fora, gritando: "O plano está mudando. Temos que acabar com todos eles." Os olhos de Carlos se arregalaram de preocupação. "Você não deveria ter trazido isso para cá", ele murmurou, como se percebesse que a situação havia fugido ao controle. O que estava acontecendo? Ana Lúcia sentiu a adrenalina inundando seu corpo. O passado estava se entrelaçando de um jeito que ela nunca esperaria. Os segredos estavam prestes a ser expostos. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente estava atrás de tudo isso? Enquanto as explosões continuavam e o desespero crescia, Ana Lúcia sabia que a cada segundo se aproximavam da verdade. Mas a realidade se tornava cada vez mais complicada. Quem eram de fato seus amigos? E quem eram os verdadeiros inimigos? O caos estava apenas começando, e com isso,
Novas revelações mais sombrias se aproximavam. O jogo, que começara de um jeito simples, tornara-se um emaranhado de vidas interligadas por segredos e traições. E o que os aguardava a seguir era um mistério que mudaria tudo para sempre. Carlos, com a arma tremendo em sua mão, olhava para Clara como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Os sons das explosões ainda ressoavam ao fundo, ecoando a confusão e o pânico que dominavam a sala. Ana Lúcia sentia que o ar estava pesado, como se todas as verdades ocultas estivessem prestes a serem jogadas à luz. E de repente, Carlos falou, sua voz cortando a tensão. Você realmente não sabe, não é? Ele olhou fixamente para Clara, como se a vida dela estivesse entre suas mãos. Tudo isso começou com você. Valdemar, mesmo ferido, tentou se erguer, mas seu corpo vacilou. O medo na expressão de Mariana refletia a mesma sensação esmagadora que se apoderava de Ana Lúcia. O que Carlos estava insinuando? O que você quer dizer? A voz de Clara tremulava, mas havia uma centelha de determinação nos seus olhos. Lembranças antigas têm um jeito curioso de retornar. Ele provocou, seu sorriso uma mistura de satisfação e desprezo. E você tem mais culpa do que gostaria de admitir. O silêncio estava tão denso que podia ser cortado com uma faca. O olhar de todos se voltou para Clara, que hesitou, um golpe de lembranças obscurecendo seu semblante. O que Carlos sabia sobre seu passado? Ele não teve tempo de continuar, quando novos sons de motos rugindo à distância cortaram a atmosfera tensa. Era um som alto e ameaçador, e a impressão de que a calamidade estava se aproximando se intensificou. De repente, uma explosão distinta ecoou perto da propriedade. O pânico reinava quando uma das paredes da mansão começou a desabar, deixando todos atordoados. O quê? Valdemar mal conseguiu completar a frase antes de mais um estrondo. Os capangas de Carlos, agora visivelmente nervosos, estavam se retirando, mas o olhar de Carlos permaneceu fixo nos olhos de Clara. Você precisa entender, Clara, ele gritou, sua voz repleta de raiva. Você trouxe isso sobre nós. Tudo o que tivemos, tudo o que fomos, foi por sua causa. Mariana, entre lágrimas, gritou. O que você está dizendo? Essa não pode ser a verdade. Mas a conclusão de Carlos causou um efeito em cadeia. Ana Lúcia sentiu que a verdade poderia despedaçar tudo. O tempo parecia desacelerar e fragmentos de histórias ocultas começavam a emergir, habilidosamente costuradas por uma narrativa que ninguém esperava. Com um movimento rápido, Clara retirou algo de seu bolso. Um pequeno dispositivo brilhante expôs um segredo. O pendrive. Ela olhou para Ana Lúcia, seus olhos aparentemente suplicantes. Não é como você pensa, Ana. Não era apenas um trabalho. Era muito mais. A voz agora era um sussurro, uma tentativa desesperada de redimir-se. Mas antes que alguém pudesse responder, o intruso Carlos avançou e empurrou Clara, fazendo com que o pendrive caísse ao chão. O estrondo que ecoou ao redor foi ensurdecedor. O dispositivo se partiu e um flash de luz iluminou a sala, revelando cenas de vídeos e imagens projetadas na parede. Como num pesadelo, imagens antigas apareceram. Reuniões secretas, sorrisos traiçoeiros e festas em que todos pareciam nada além de máscaras. O que parecia ser uma família unida, agora se quebrava diante dos olhos. Ana Lúcia congelou enquanto o horror se desenrolava. Aquela não era apenas uma briga familiar. Era uma rede de corrupção que se estendia muito além do que imaginavam. Clara também foi pega de surpresa. Sua expressão agora misturava medo e revolta. Você se pôs em risco por causa disso? Valdemar gritou, enquanto o pânico aumentava. A cena estava se tornando uma verdadeira calamidade. O que havia sido uma noite de descobertas, agora se transformara em uma batalha por sobrevivência. E o que mais Carlos tinha em mãos?
Informação? Poder? O que acontece quando os secretos se julgam públicos? A tensão era palpável, e Ana Lúcia sentiu que precisava agir. Esse era o momento. Mas com a sala em caos e as emoções à flor da pele, a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar. A revelação do pendrive não era o fim. Era apenas o começo de algo muito mais sombrio e complexo do que todos podiam imaginar. O que mais estava escondido? O que o passado de Clara realmente significava para todos eles? A resposta estava em um labirinto de segredos. E enquanto os ecos da confusão rugiam em torno deles, Ana Lúcia entendeu que a verdade nunca é simples e sempre custa algo. Carlos olhou fixamente para Clara, seus olhos brilhando com um misto de raiva e dor. As explosões do lado de fora pareciam ecoar o tumulto interno que todos estavam enfrentando. Ana Lúcia, ainda prendendo a respiração, percebeu que os segredos estavam se desdobrando como um livro que finalmente estava sendo aberto. Você nunca deveria ter voltado, Carlos gritou, a frustração escapando de seus lábios como um veneno. Para essa casa, para essa família. Mariana, ao ouvir as palavras de Carlos, deu um passo à frente, a expressão de indignação misturada com pânico. O que você está escondendo? O que Clara fez para merecer isso? Valdemar estava no chão, a dor pulsando em seu corpo e na mente. Suas forças estavam se esvaindo, mas a necessidade de proteger Clara fazia seu coração acelerar. Você não sabe a verdade, Valdemar disse, sua voz fraca, mas insistente. O que está em jogo não é só sobre nós, é sobre tudo. Carlos sorriu, mas era um sorriso carregado de desdém. Ah, Valdemar, você quer nos proteger, mas é você quem precisa de proteção. O que está no pendrive não é apenas uma gravação. É a chave para entender a destruição da nossa família. Ana Lúcia, com o coração batendo a 1000, percebeu que cada palavra proferida por Carlos estava carregada de um peso imenso. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. O ar estava denso, como se a casa estivesse prendendo a respiração junto com eles. Subitamente, um novo ruído cortou o ambiente. Som de passos rápidos. Era Igor, o segurança da mansão, que entrava apressado, os olhos arregalados. A propriedade está cercada. Precisamos de um plano de fuga. Ele gritou, e a adrenalina tomou conta de todos. As explosões ficaram mais próximas, e o terror começou a invadir os rostos dos presentes. O intruso ainda se contorcia no chão. Mas a urgência da situação fazia com que todos se unissem em um mesmo objetivo: escapar. Clara, você precisa me ajudar! Valdemar desesperadamente pediu. A fragilidade em sua voz era palpável. Mas antes que Clara pudesse responder, Carlos, sentindo que sua última oportunidade estava se esvaindo, gritou: Isso não acaba aqui. A verdade vai sair. Todos pagarão. Ana Lúcia fechou os olhos por um instante. Ela sabia que era o momento de fazer algo. Com um último ímpeto, agarrou o pendrive quebrado do chão, olhou para todos e gritou: Se vocês acham que a verdade é a solução, então vamos encarar juntos. Precisamos da verdade. O olhar de Carlos, mesmo cheio de raiva, refletiu uma surpresa. Ele hesitou. E esse pequeno momento foi tudo o que Valdemar precisava. Com um movimento rápido, se posicionou ao lado de Clara e Mariana. Não importa o que você pensa que sabe, Carlos. Nós somos mais fortes juntos. Se a verdade vai vir à tona, que seja com todos nós prontos para enfrentar as consequências. Houve um silêncio súbito. Todos, até Carlos, pareciam absorver o peso daquela declaração. E assim, a tensão se transformou em um estranho sentido de unidade. A adrenalina ainda corria, mas a determinação invadia o ar. Igor, com o olhar afiado, fez um gesto sutil, indicando que era hora de agir. Temos que sair agora. Enquanto se dirigiam para a saída, uma nova explosão sacudiu o chão sob eles. As paredes pareciam tremer. O caos estava se instalando.
Ana Lúcia sentiu um nó na garganta e uma emoção intensa a envolveu. Ela sabia que a vida deles nunca mais seria a mesma. Quando todos chegaram ao ar livre, o céu estava tingido de cores estranhas e fumaça. O som da sirene da polícia começava a ecoar, mas havia uma nova esperança pulsando nas veias do grupo. Ainda em estado de choque, cada um sabia que a luta estava longe de acabar. Segredos poderiam ser revelados, mas a verdade era um caminho que eles teriam que trilhar juntos. O futuro era incerto, mas estavam prontos para encarar. E nesse momento, se tornaram mais do que uma família de passagem. Se tornaram aliados em busca de liberdade e redenção. Agora eu preciso te fazer um pedido urgentíssimo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Haja rápido, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O próximo capítulo da história está esperando por você.